Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Quero convidar vocês, meus queridos, em primeiro lugar, me ajude, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá. Quero convidar você, meu querido irmão em Cristo Jesus, quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que se encontra lá em capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 até o 19, e que diz assim: No princípio, refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação deste universo, ao Deus não formado, sem feitura prévia, encerrado, não tendo nenhum começo. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Deus, a frase "no princípio", Deus explica a primeira causa de todas as coisas com respeito à criação. Criou os céus e a terra, porque Deus criou todo o universo. E a terra estava desolada, vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia, ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, movia-se sobre a superfície das águas. Significa o mover do Espírito Santo e o começo da vida. E disse Deus, expressa a maneira pela qual a criação ou a nova criação foi efetuada. Esta frase é utilizada 10 vezes e de maneira exata, com exceção da última vez onde diz: E o Senhor Deus disse, Gênesis 2:18, haja luz e houve a luz. Deus é a essência da luz, João 1:4-9. A palavra de Deus é tal magnitude que a luz continua alagando-se no universo, a razão de 299.792 km por segundo. E viu Deus que a luz era boa, fez o que foi projetado a fazer. E Deus separou a luz das trevas, refere-se ao fato de que já houve períodos de luz e escuridão. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. E chamou Deus a luz dia, uma descrição de caráter, e as trevas chamou noite. Tem a ver com a evolução da Terra. E foi a tarde e amanhã, o primeiro dia, dias de 24 horas, literais. O segundo dia, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Refere-se a uma expansão entre as águas, por assim dizer, chamada atmosfera, para que se separasse as águas das águas, a água das chuvas não nas nuvens e a água na terra. E fez Deus o firmamento. Há uma diferença entre fez e criou. Fez se refere a algo já criado, mas devolvido a uma existência útil, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, os oceanos, os mares e os rios, etc., das águas que estavam sob a expansão, águas nas nuvens que caem sobre a terra. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. Esta palavra, tal como se utiliza aqui, refere-se à atmosfera ao redor da terra. E foi a tarde e amanhã, o segundo dia, um período de tempo de 24 horas. O terceiro dia, e disse Deus, junte-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar. Refere-se aos lugares distintos, as águas da terra, os mares, oceanos e rios, etc. E apareça a porção seca. E assim foi. Refere-se aos continentes sendo formados, exigindo grandes convulsões na terra. E chamou Deus a porção seca. Refere-se ao Ser Supremo, que no meio que ele criou, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aprovação divina. E disse Deus, produz a terra erva verde, uma cobertura,
erva que dê semente, vegetais, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, indica que os diferentes gêneros de plantas já foram fichados e que a sua semente esteja nela, sob a terra, e assim foi o dogma moderno da origem das espécies pelo desenvolvimento evolucionário não é bíblico, e a terra produziu erva verde pela palavra de Deus, erva que dá semente segundo a sua espécie, e ave que dá frutos cuja semente está nela, segundo a sua espécie. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A primeira criação da vida vegetal não procede da semente, mas veio a existir por meio do poder da palavra. E viu Deus que era bom. Não se refere somente ao fato da criação, mas também à ordem da criação. E foi à tarde e amanhã o terceiro dia. Neste dia aconteceu a primeira criação da vida, quer dizer, as plantas, etc. O quarto dia. Glória a Deus. 14 ao 19. E disse Deus: haja luminagem na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Deus não está aqui criando o sol, a lua e as estrelas que já foram criados no princípio, e sejam eles para sinais e estações determinadas e para dias e anos. Em essência, se refere a tempo. E sejam para luminagem na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E assim foi proclamar o fato de que Deus disse em sua palavra gloriosa, continha tanto poder que esses corpos planetários concluíam a sua função prescrita. E fez Deus os dois grandes luminares, o sol e a lua, o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite. De fato, a lua não tem luz em si mesma, pois é um reflexo do sol, portanto é muito menor, tal como diz as Escrituras. E fez também as estrelas. Deus criou o sol e a lua e as estrelas em algum período de tempo desconhecido no princípio, e depois, ao preparar a terra para o homem, ele fez, quer dizer, centrou-os em ação, a terra regulou-os como portadores de luz, como mediadores de tempo e como veículos de revelação. Salmo 19. Meus amados e queridos irmãos, vemos aqui a grande obra de Deus. Deus criando ou recriando, né? Deus, ele é majestoso. Ele é maravilhoso. Vemos aqui Deus fazendo todas as coisas acontecer. E aqui é o princípio, aqui é o começo. Ele está fazendo as coisas, está concluindo as coisas. Vamos terminar. Vamos, Jesus, para terminar agora. O 17 ao 19. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, refere-se à sua função, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Tudo deixar agora preparado para animar a vida, quer dizer, a vida animal em contraposição à vida vegetal. E foi à tarde e amanhã o quarto dia. Vemos aqui, meus queridos, Deus continuando, né, fazendo sua obra, e vai até o sétimo dia. Vemos ele fazendo tudo para o homem. Simplesmente para quê? Para Adão e Eva, para a humanidade. Mas vemos que para frente, no capítulo 3, o homem cai. E da queda vem o que? As consequências. Vem as dificuldades. Da queda vem o que? Tudo. Vem a morte, o sofrimento, as tribulações, as angústias, as dificuldades da vida. Até hoje nós vemos a dificuldade para nós chegar ao céu.
Ai de nós se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo, ai de nós se não fosse o nosso Senhor, nosso Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, os três nos ajudam a todo momento. E ai de nós, né, se não fosse a sua misericórdia, a sua compaixão e a sua graça. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Medite na palavra do Senhor. Deus tem o melhor para nós, mas não é na terra. Não é nessa terra, é no céu. Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós, que é o quê? Ele nos concedeu a vida eterna. Temos em Cristo Jesus a vida eterna. Vamos morar nos céus, vamos morar numa cidade eterna, celestial, magnífica, né? Majestosa, um lugar eterno, né? Com luz. E Deus, ele vai ser a nossa luz. Nós vamos ao Apocalipse, nós vemos tudo isso. Mas para concluir, o 20 vai dizer, o quarto dia, e disse Deus, produz as águas répteis, de alma vivente e aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus. Nesse caso, as criaturas do mar se distinguem de todas as criações anteriores, em particular a vegetação, enquanto dotados de um princípio vital, o que não é aceitável e certamente contradiz a conhecida verdade de que os vegetais são organismos vivos, mas na realidade o princípio da vida do reino animal é diferente do princípio do reino vegetal. E aqui concluo dizendo, quanto mais lemos a Bíblia, mais nós se aprofundamos na palavra de Deus. Quanto mais nós dedicamos a palavra de Deus e a oração, mais nós nos aproximamos do nosso Criador. Né? O Criador, o Deus vivo, o eterno, o santo Deus de Israel, o Altíssimo. Fique com essa palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ser útil para você. Ela é útil. Nunca se esqueça que a palavra de Deus ela é infalível, ela é eterna. Nós perecemos, né? Um dia vamos perecer, mas a palavra de Deus nunca vai perecer, nunca vai acabar, porque ela é eterna, porque quem determinou isso, quem decretou isso foi o próprio Deus. Foi o próprio Jesus que disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Uma ótima noite. Até a próxima. Em nome de Jesus. Compartilhe. Curte o vídeo. Compartilhe para alguém que você conhece. Né? Se inscreva. Ative o sininho. E Deus te abençoe grandiosamente.